E aí, pessoal, quando a gente fala em desenvolver hábito, a força de vontade não é a única coisa que vai fazer de fato você ter um novo hábito. Você precisa estar em ambientes e em contextos que estejam alinhados com esse novo hábito. Como o Bruno mencionou, cortou a carne, fui num churrasco, eu não estou num ambiente propício para me ajudar a desenvolver aquele hábito. Eu vou querer comer carne. Eu vou querer comer carne. Então, assim, todo hábito que você for desenvolver, olhe para o ambiente. Olá, pessoal. Bom demais na conta? Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é mais um episódio do programa Impulso. Para você que está chegando aqui agora, já te convido, tem muitos outros episódios que você já pode assistir. E a Aline, que está aqui do meu lado, vai explicar o que é o programa Impulso para essa galerinha que está chegando agora, Aline. O programa Impulso é um programa destinado para donos de pequenas empresas. E a ideia aqui é trazer insights, trazer ideias para que você possa aplicar no seu negócio e no dia a dia. Então, coisas práticas para que você, se não no mesmo dia, no outro, possa colocar em prática aí. É isso, bora para mais um. Aline, e hoje, qual que é o tema? Hoje nós vamos falar de hábitos que geram resultados. Show de bola. Vamos entrar na pauta aqui então. Para a galera ir começando a entender, porque quando a gente fala de hábito, né, o que é hábito? Né? Acho que é legal a gente ir nessa explicação aqui. O hábito é aquilo que a gente faz de forma automática. Nós temos vários hábitos na nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma automática já passou a ser um hábito. E são esses hábitos que, de fato, geram os nossos resultados. Então, nós podemos ter hábitos bons e hábitos também ruins. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns hábitos que é importante o empresário ter e também um pouquinho de como ele pode ir aos poucos e mudando aqueles hábitos que são nocivos e que vão impactar os resultados dele no dia a dia. E eu acho importante a gente falar que não existe hábito bom ou hábito ruim, mas o resultado que ele gera é que você avalia se é uma coisa boa para você, está alinhada com seus objetivos, ou se é ruim, que te afasta daquilo que você quer atingir. Perfeito. Então, é claro, não existe hábito ruim, gente. Existe resultado que você avalia como ruim, tá? Então, bora lá. Aline, se a gente for pensar em hábito, né? A pessoa construir hábitos. A primeira coisa é você ter consciência dos seus hábitos. Então, você passar, de fato, a se autoanalisar e entender o que você faz, de fato, de forma repetida. De fato, identificar quais são os seus hábitos. A partir do momento que você identifica um hábito que você tem e talvez você queira mudar, aí você precisa começar a fazer um trabalho. Que trabalho é esse? Vou dar exemplos práticos, né? Eu quero criar o hábito de fazer exercício físico. Exercício físico é um hábito muito importante para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa. Então, assim, se eu quero, dentro do meu dia, ter um momento para praticar atividade física, eu preciso ter algumas ações que vão estimular eu criar esse hábito. Que ações são essas, por exemplo? Vou falar por mim. Eu não sou a pessoa fã de fazer exercício físico, né? Mas uma estratégia você tem um horário na sua agenda que você definiu para fazer isso. Às vezes chega perto daquele horário, dá aquela vontade de desistir, não vou. Primeira coisa que você vai fazer, já vai colocar a roupa. Porque quando você coloca a roupa, já é uma ação que te faz já dar um start ali no seu cérebro que você vai ir para aquele lugar, você vai ir praticar atividade física. Então, nós precisamos criar estratégias para facilitar, de fato, o desenvolvimento de hábitos que talvez eu não tenha hoje, mas que seja importante eu desenvolver para os meus resultados. Um outro hábito que eu posso citar assim, muito simples, eu quero cortar o refrigerante, você mesmo. Tantos anos já não toma refrigerante. Tem pessoas que tomam muito refrigerante e em um determinado momento identifica que aquilo não é saudável e ela não quer mais. Como é que você faz para criar o hábito de não tomar? Primeiro, na sua casa não deve ter. E se tiver na sua casa, você está dificultando
de fato, você criar esse hábito. A partir do momento que você não tem na sua casa refrigerante, você não vai ter aquela questão de... a compulsão. E você não vai ter aquela questão, vou lá, vou abrir a geladeira, vi o refrigerante. Ele não está lá. Então, você tem que ter estratégias para, de fato, facilitar, né, o desenvolvimento de um hábito. Legal. Você até falou uma coisa importante. Eu acho que para o empresário que está assistindo a gente aqui, é ele tomar consciência sobre os hábitos que ele tem. Porque você concorda que se a gente faz de forma automática, aquilo você às vezes nem percebe? E quando a gente fala de forma automática, é igual você tá andando de carro. Para quem tem carro manual, pé na embreagem, muda a marcha, faz isso de forma inconsciente já não é de forma automática. Então, quando o empresário para olhar para ele, aí ele então identifica, cara, eu faço isso. E nem sempre isso é simples. Às vezes vai exigir um foco em si próprio e às vezes vai precisar que alguém te fale. E aí a gente até falou em outros programas, né? A dificuldade de, não só de dar feedback, mas também a dificuldade de receber feedback. Então vamos imaginar assim, Aline, o cara tá assistindo a gente aqui, tem um hábito ruim, mas ele não sabe que é ruim, ele nem percebe que ele faz. E aí a equipe não tem uma, digamos assim, uma abertura para poder falar isso para ele. Como é que isso pode ser resolvido? Como é que isso pode ser ajudado? Vou te colocar na fogueira. De fato, a primeira coisa é o empresário trabalhar a mentalidade dele para ele mostrar para a equipe dele que ele está aberto a receber feedbacks. Porque nós, seres humanos, temos uma coisinha chamada ego. Grande. Inclusive, tem um livro que chama O Ego como se fosse seu inimigo, né? Eu não lembro exatamente qual que é o título do livro. O ego é o A gente vai deixar depois o link do livro aqui embaixo. E fala bastante sobre isso, né? Às vezes nós não queremos ouvir o que a gente precisa de fato ouvir porque o nosso ego ele é maior, ele quer mudar aquilo. Você fica naquela fixação de que você é o correto, você está certo. Você não dá nem abertura para ver outras possibilidades. Então, a primeira coisa é trabalhar a mentalidade, no sentido de você ir também mostrando para a sua equipe que você é aberto a receber feedbacks. Por quê? O feedback hoje acaba, né, sendo uma coisa que algumas pessoas ainda não conseguem receber, porque foi se criado um estigma que é só dar feedback para desenvolver, para melhorar. Mas a gente tem que sempre ter tanto para desenvolver, mas os feedbacks também de reconhecimento. Só que a maioria das pessoas bate em cima só dos feedbacks de se desenvolver. Então, já criou-se um estigma que feedback é para falar mal. Fala feedback já é uma coisa que é ruim. Não é. Então, o empresário trabalhando a mentalidade dele, no sentido dele entender que ele é a primeira pessoa que tem que estar aberto a se desenvolver, isso começa a dar abertura para outras pessoas dar feedback. E uma outra ação que é muito interessante o empresário fazer é ele sentar com alguém da equipe dele e pedir o feedback, não esperar que outras pessoas deem. Porque, como você mesmo falou, existe a dificuldade de se dar feedback e de se receber feedback. O próprio empresário, às vezes, tem a dificuldade de dar o feedback. Então, sim, assim como ele tem a dificuldade de dar o feedback nos momentos que precisa ser dado, imagine o colaborador dele. O colaborador dele nunca que vai dar um feedback se não for solicitado. Vai que meu patrão fica bravo comigo. Exatamente. Então, você tem que criar isso, uma abertura com a sua equipe, primeiro mostrando que você é aberto a receber feedbacks e você se colocar na posição de pedir feedbacks. Porque aí sim você começa a criar ali uma condição para as pessoas poderem, né, dar feedbacks. Mas não precisa ser apenas na sua empresa, pode ser muitas vezes na sua casa. Você pode pedir feedbacks para as pessoas da sua família, aquelas pessoas mais próximas. Porque se você tem um hábito, você aplica tanto na empresa quanto na sua casa. Exatamente. Então você pode começar talvez ir ali pela família. E a família geralmente fala. Tem um sincericídio talvez ali. Fala de uma forma não tão gostosa de se ouvir, mas a família vai falar, né? Ela vai tentar ali mostrar para ele, né? Se a gente for pensar num hábito,
por exemplo, alguns empresários têm, que eu acho nocivo. Um deles, tá, pensando assim, que ele talvez ache super normal, um deles se chama sonegar, que é a sonegação, ou seja, buscar maneiras de falar, não, ó, vamos esconder isso aqui, depois a gente resolve, vamos fazer assim, dar certo e tal. Por que isso é nocivo? Porque ele está construindo um negócio em cima de uma irregularidade. Então ele vai ficar naquela rodinha ali, fica girando, girando. E um outro pensamento que o empresário tem é o medo de sair do Simples Nacional. Então, quando ele pensa no Simples, não, aqui é barato. E nem sempre é. E aí ele faz o quê? Toda a estrutura dele, a mentalidade dele é, não, eu vou só dentro do Simples. A gente sabe que o Simples hoje compensa até 3 milhões e 600. Compensa entre aspas, né? E aí depois ele tem o limite de 4 milhões e 800 anos. Então, pensa só, o quanto os empresários, por acreditar que aquilo ali é o melhor, ele limita a empresa a atingir somente até aquilo. Então, ou seja, eu acho que um hábito extremamente saudável é de fato você ter um excelente relacionamento com o seu escritório de contabilidade, saber o que você faz certo, entender o que você faz errado e falar como é que eu vou implantar isso aqui para poder mexer. Porque a gente não pode ser hipócrita também, né? E isso acontece em muitos negócios e acontece no Brasil. Mas né? aí eu acredito que não seja uma questão de hábito, tá, Bruno? Aí é muito mais a questão da mentalidade. Sim. Pela falta, muitas vezes, de conhecimento em questões tributárias. E muitas vezes porque não tem o respaldo também do próprio escritório. Às vezes o empresário quer, mas não tem o respaldo. Então, ele acaba ali, por falta de conhecimento, né, criando ali internamente estratégias para, né, fazer da forma que você mencionou. Concordo. Então, não acredito que seja um hábito, é muito mais relacionado à mentalidade. Né? O hábito é muito mais aquela questão de resultados que vão ser para você mesmo, para a pessoa. Aí a gente está falando de um contexto, de fato, de empresa. Legal. Bom, o que você acha da gente também trazer agora, de fato, esses hábitos que são importantes o empresário ter para, de fato, mudar os resultados dele no dia a dia e automaticamente isso acaba mudando os resultados da empresa. Bora. Ó, eu posso até citar um aqui que a gente, né, que é a questão de se planejar, fazer o planejamento diário. Né? Qual que é a importância de se planejar o seu dia para você, Aline? Bom, eu sou suspeita, né, de falar sobre isso, Porra. porque é meu, né, essa questão de ter o planejamento diário. Na minha visão, a importância de você ter, justamente você ter clareza na onde você tem que colocar energia, aonde você está colocando foco. E se aquela atividade que você está fazendo está alinhada, de fato, com o seu objetivo final. Porque muitas vezes a gente sai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não necessariamente vai te gerar um resultado que você deseja. Então, quando você planeja o seu dia, você acaba tendo um foco mais direcionado para aquilo que realmente é importante você fazer. E para o empresário, isso é extremamente importante. Você simplesmente se lotar de atividades no dia a dia e ir fazendo, não necessariamente vai gerar os resultados que você deseja e que muitas vezes a empresa precisa. Então, por exemplo, talvez você tenha ali uma dificuldade, está num momento de dificuldade de vendas, mas você está olhando, fazendo atividades relacionadas a outras coisas que não vai te gerar uma venda. Então, isso quer dizer, você está colocando energia em algo que não vai gerar o resultado que de fato a empresa precisa. Não vai fazer o que de fato o negócio está ali gritando para poder ser feito. E entrando nessa parte do planejamento diário, o que isso é benéfico para mim? Né? Eu sou um cara muito... algumas coisas são muito organizadas para mim e outras são muito bagunçadas. Né? Quando eu paro e falo assim, o que eu vou fazer hoje, o dia é muito mais produtivo. E não é produtivo porque eu faço mais, é porque eu canalizo nas coisas que devem ser feitas. Um outro exemplo assim, qualquer atividade, qualquer demanda externa, ela me chama muita atenção. E quando eu não estou planejado, eu saio fazendo. Mas quando eu estou planejado, eu sei, peraí, eu vou encaixar isso aqui em algum momento do meu dia. Ou até mesmo eu falo, não posso fazer isso hoje.
pego aquela demanda e dou uma devolutiva para ela. Falo, ó, vou conseguir isso, isso e isso. Então, isso me ajuda pra caramba. Eu não sou o cara que planeja todo santo dia, mas quando eu planejo, eu sinto a diferença muito grande. E é realmente isso, você se torna mais produtivo, porque você tem clareza do que você tem que fazer ali, né, no seu dia a dia. Então, esse hábito é um hábito que é muito importante o empresário ter, justamente para ele saber gerenciar o tempo dele da melhor forma. Nós até falamos num programa anterior sobre a gestão de tempo, né? E esse é um dos pontos que é essencial o empresário ter, para de fato ele não dispersar a energia dele com coisas que não vai gerar de fato resultado. Tá ali, né? E se a gente for seguir, aqui, por exemplo, a gente falou também da questão do aprendizado contínuo, né? A importância de se atualizar. Então, ter o hábito da leitura, o hábito de estudar, o hábito de aprender algo novo, né? Independente se é da sua área ou de áreas complementares, né? Eu vou deixar você falar, mas depois eu quero falar disso aí também. A questão do aprender para o empresário, ele também vai ter que ter isso ad eterno na vida dele, né? Porque as coisas sempre estão mudando. Então, ele vai ter que aprender as novidades que tem no negócio, né? No setor dele. Ele vai ter que aprender, muitas vezes, uma ferramenta nova de gestão que surge. Então, ele tem que ter essa vontade de aprender. Ele tem que aprender novas estratégias de vendas. Isso faz parte, né? E a questão, por exemplo, da leitura é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm o hábito. Pouquíssimas mesmo. E aí, falando no geral, não precisa ser um empresário. Quem tem o hábito da leitura acaba tendo muito conhecimento na questão até mesmo para a gestão de pessoas. Porque a gama de conhecimentos que ele vai tendo, conforme ele tem a leitura, ele consegue ajudar melhor as pessoas que estão ao entorno dele. E não só na empresa, mesmo na casa, né? Então, esse hábito de leitura é um hábito também que eu acho que é extremamente importante o empresário ter. Claro que algumas pessoas têm ali uma certa dificuldade de destinar um tempo para ler. Você não precisa ler meia hora. Se você ler 5 minutos por dia, você já está, né, de fato, tendo o hábito da leitura. O que muitas vezes a pessoa erra é isso. Para eu ter o hábito da leitura, eu preciso ficar horas ali lendo no dia. Não é isso. Vou dar um exemplo meu. Eu estou, nesse momento, desenvolvendo um hábito de ler especificamente um livro que é comentado. Eu estou desenvolvendo o hábito. Não é uma coisa que vem ali da noite para o dia, você já desenvolve. Por mais que, olha, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Mas esse livro específico não necessariamente é aqueles livros que têm fluidez, assim. Uhum. Então, eu estou ali, destino um determinado momento do meu dia para eu ler. Geralmente, à noite, eu tiro para ler. Mas faz 3 dias que eu não leio. E eu estou com isso na cabeça. Grita, né? Faz 3 dias que eu não... Faz 3 dias que eu falhei nisso. Então, eu sei que hoje eu preciso pegar, porque senão eu já vou para o 4º dia. Então, a partir do momento que você começa a se desafiar também, porque é de fato você mesmo, você com você. Ninguém sabe o que está acontecendo, só você. Você sabe os compromissos que você faz com você, né? Então, você começa a, de fato, se cobrar. E isso vai te ajudando a construir um hábito. Então, uma outra coisa que é muito importante mencionar aqui é que, às vezes, você vai falhar ali no meio do caminho. Um dia, talvez você vai, mas você não pode simplesmente desistir. Tem que ter a visão de que hoje não deu. Vai dar? Não é porque não deu hoje que eu vou desistir do todo. Mas tem um ponto legal nisso aí que você falou em relação ao teu hábito de leitura. Eu não sou a pessoa que tem um hábito contínuo de leitura. Eu leio muita coisa, mas não aquela coisa por completo. E você já é uma pessoa diferente disso. Você tem um hábito de leitura, lê muito, né? Isso até me passa bastante coisa. Só que tem uma coisa legal. Por você ter esse hábito e eu estar próximo de você, em alguns momentos eu falo assim, Aline, me recomenda um livro. Porque você já leu
eu vou lá e ela fala, ó, isso aqui vai ser legal. Então, você tem um certo incentivo de uma pessoa que está próxima, uma pessoa que tem aquele hábito, é muito mais fácil para você. Então, hoje, para mim, o hábito de ler, ele é muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque eu tenho alguém que gosta e alguém que compartilha disso. Tanto é que dá para ver, a gente tem bastante livro aqui, tem outros ali, tem livros incríveis aqui, né? Alguns eu não li ainda, mas eu tenho a versão comentada. A Aline comenta para mim. Isso é uma coisa interessante também de citar, né, Bruno? Quando a gente fala a questão de ler, pode ser que algumas pessoas ainda tenham a visão, é muito tempo que eu vou ter que dedicar ali aquele livro, né? Até eu aprender. Eu, por exemplo, fui buscar estratégias, inclusive, para leitura. Então, eu desenvolvi a questão da leitura dinâmica, que é uma leitura mais rápida, né? Existe toda uma técnica para você, de fato, conseguir ler com mais rápido e com retenção. Né? Exatamente, mais rápido e com retenção. Então, assim, pelo fato de eu gostar, eu saber que se eu pegasse um livro grosso, vou pegar um livro aqui. Se eu pegasse um livro assim, eu demoraria talvez um mês para ler. Eu fui buscar adquirir, de fato, ali uma técnica, um conhecimento para conseguir ler em menos tempo. Então, assim, para algumas pessoas, talvez a questão de ver um livro grosso, de 300, 500 páginas, já desanima. Existem alguns lugares que fazem comentado. Então, você não precisa ler todo o livro detalhado, mas você ter acesso, de fato, ao conhecimento ali de forma condensada, compilada, dos pontos que quem fez o resumo entende ser o mais importante. Sobre o aspecto da visão dele, né? Isso. Mas é uma coisa que é possível também de acontecer. Como você mencionou, aqui você tem a possibilidade, sempre que eu leio, eu falo com você, a gente tem troca. Aprendi isso, entendi isso e tal. Mas existe também os resumos, que eu acho que é uma coisa, talvez começar por aí, se você não tem o hábito. Mas a gente pode lembrar de uma coisa que a gente fez. Arruma seu microfone. Um hábito legal que a gente fez durante um tempo, que a gente escolhia um livro e a gente lia junto. Então, ou seja, cada um lia ali, a gente selecionava às vezes um capítulo ou dois, os dois liam, às vezes eu lia primeiro, você lia depois, e depois a gente discutia sobre isso. Inclusive teve um livro que foi muito bom para mim, chama A Única Coisa. Tá? Pessoal, não precisa preocupar em anotar, a gente vai deixar os links depois para vocês aqui desses livros, para vocês acharem de forma mais fácil, tá? Esse livro, A Única Coisa, a gente leu junto. E é um livro que fala exatamente de você ter foco, de você direcionar energia para aquilo que de fato é importante para você. Foi um livro que me abriu muito, até porque vamos pensar assim, não que eu tenha TDAH, tá, gente? Eu não tenho disso. Mas eu tenho um pensamento muito acelerado, eu me disperso muito, muito facilmente. Então, esse livro foi muito bacana. E eu acho que para quem tem essa possibilidade de ter alguém do lado, iniciar a leitura de um livro, assim. Porque o livro, ele entra num outro aspecto também. Além de você desenvolver um hábito, você está desenvolvendo o quê? Você. A depender da leitura que você está tendo, né? A gente está falando de livro de autoconhecimento, talvez um livro mais técnico, enfim. Aí vai de cada um. Mas ter alguém do lado para você ter essa troca, acho que para mim é muito bom. Sim, inclusive tem empresas que cria, né, dentro da empresa tem uma área lá que ela mesma disponibiliza vários livros e cria como se fosse o clube do livro. Tem ali 30 minutos na semana, que é justamente para as pessoas que estão ali lerem uma parte de um livro, uma pequena parte, né, naquele momento, e discutirem sobre isso. É uma maneira de você desenvolver os seus colaboradores através da leitura. Então, algumas empresas adotam essa estratégia. Algumas fazem nesse formato, outras deixam o livro disponibilizado e depois eles se reúnem apenas para comentar. Então, tem algumas coisas que acontecem nesses formatos para sempre buscar o desenvolvimento das pessoas que estão ali trabalhando na empresa. Legal, legal.
Da sequência. Acho que é legal a gente estar falando desse hábito de leitura e tudo. Esse hábito de leitura está ligado ao hábito de aprendizado constante. Não necessariamente o empresário vai desenvolver, de fato, esse hábito de aprendizado constante apenas pelo livro. Pode ser participando de treinamentos de tempos em tempos, de cursos de tempos em tempos. Né? Então, cada um vai usar ali a sua estratégia. Mas o importante é se tornar um hábito. Quando, por exemplo, nós iniciamos a ideia de ter a empresa, a cada 2 meses a gente estava num treinamento. Então, isso foi um hábito, inclusive até hoje é. Talvez hoje não de 2 em 2 meses, mas a gente sempre está participando de alguma coisa que tem aula. Sempre a gente tem alguma coisa disponível para acessar para a questão de desenvolver o conhecimento. Sim, isso aí é um diferencial, porque se a gente for olhar para a nossa empresa lá no começo, questão de mentalidade e tal, muita coisa já era, eu considero que era muito legal, mas com o passar do tempo e o hábito de se autodesenvolver, tornou muito mais fácil as coisas. Então, e aí entra num outro ponto aqui, que aí é o network estratégico. Quantas vezes a gente esteve em treinamentos, que a gente teve a oportunidade de conhecer, desculpa a palavra, gente foda, muito foda, porque você estava naquele lugar ali. E a gente já foi em treinamento caro, que foi horrível, já foi em treinamento que foi barato e que, tipo, gerou conexões muito legais. Pessoas que, inclusive, são amigos nossos hoje, tá sempre tendo troca. Então, eu queria que a gente falasse também sobre essa questão do network estratégico. Para o empresário, esse é um hábito essencial. Porque quando você tem um network, você de fato destina ali na sua agenda um tempo para desenvolver network, você está também muitas vezes abrindo portas para parcerias, abrindo portas para novas vendas. Então é muito rico essa questão do network e ser um hábito do empresário é essencial. Ele precisa ter na agenda dele um tempo destinado para isso. Esse é um erro que muitos empresários cometem. A questão de, às vezes, eu estou ali fazendo várias atividades do dia a dia na empresa. De funcionamento. De funcionamento ou de operação. E eu deixo de fazer atividades que, de fato, vão talvez trazer um crescimento, autoridade mais para o negócio. O empresário, uma das funções dele, parece que não. Quando fala network, eu vou lá, vou conhecer outra pessoa. Vou bater papo. Isso é uma das funções do empresário. E é essencial ele criar esse hábito de desenvolver mesmo novas conexões. Mas aí eu entro num outro aspecto também que é muito importante para a pessoa saber o que é networking. O network, para mim, o verdadeiro, a essência, não é você ir para se aproveitar. Você vai para contribuir e aí você colhe alguma coisa. Porque tem muita gente que faz o quê? Tá em todo o círculo, tenta sugar de tudo, mas quando é a vez dele dar alguma coisa, ele nunca pode. Então, muito facilmente, você não vai ter acesso a um network bom se você tiver esse tipo de comportamento. Ou seja, só quer ganhar, nunca quer compartilhar. E tem muito lugar, se a gente for citar, não lugares, mas ramos de atividade, em que todo mundo considera o seu concorrente um inimigo mortal. Uhum. E fala, cara, o que eu posso ajudar ele que ele possa me ajudar? Porque eles vão coexistir, sempre. Até enquanto enquanto não quebrar, né? Mas, então, ter um network, além de saudável, mas de que você, cara, como é que eu posso contribuir para você, Aline? O que eu posso gerar de benefício para você? O que eu posso te ensinar? E em contrapartida, o que você pode me ensinar? Então, ser uma troca, né? Então, nunca só do tipo ir com a mão estendida, mas ir, digamos assim, oferece algo para depois, se pá, você receber algo em troca. Por que isso marcou muito para mim? Porque durante muito tempo, eu posso falar de 2015 até 2019 ali, a gente está falando de 4 anos. Eu tinha um círculo muito grande, que era dentro de um instituto de programação neurolinguística, e o que eu conheci de gente ali, inclusive você, né, amor da minha vida,
Eu conheci muita gente foda, muita gente incrível. Conheci gente que pra mim não faz tanto sentido hoje falar que eu queria conhecer. Mas ali eu nunca ganhei nada. Eu sempre ia para contribuir, para ter troca, para gerar valor. E acabou eu tendo acesso a tantas coisas, a tantos contatos, a tantas pessoas, que hoje eu falo assim, cara, é difícil alguém me perguntar alguma coisa que eu não tenha alguém para indicar. Alguém que eu confie. Então, e não só isso, essas pessoas também desse círculo se sentem muito confortáveis em me indicar para aquilo que de fato eu desempenho. Eu falo, não, fala com o Bruno. Durante esse ciclo eu não faço mais parte dele, porque ele não tem mais aqui na nossa cidade. Mas tem em outras cidades e quando pode a gente está lá presente, né? Mas foi uma coisa que me marcou muito, de você ter essa autenticidade e essa de entrega, né? Para depois, se você colher alguma coisa, gerar um benefício para você. Foi uma experiência muito, muito impactante para mim. Fez, digamos assim, gerou muitos bons frutos para mim. E aí também trazendo um outro lado, né? Uma outra visão. Porque tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de ter trocas, de conhecer novas pessoas. Outras pessoas têm dificuldade. Então, por exemplo, trazendo exemplo nosso aqui, o Bruno é uma pessoa que tem essa facilidade. Faz parte do perfil do Bruno. Do Daline, não. Eu já sou mais restrita, eu já sou mais, né, fico mais na minha. Então, assim, você ter uma pessoa que tem um perfil, gerar conexões, que de fato gosta de fazer network, ajuda, no caso, né, se o empresário não tiver esse perfil. Então, tenha também alguém do seu lado, caso você não goste ou você não tenha essa facilidade de abrir uma conversa, de você, de fato, conhecer novas pessoas. Falar com um estranho, né? Exatamente. Então, convivendo com o Bruno, assim como você mencionou da questão da leitura, conviveu comigo e isso facilita para você, conviver ali com o Bruno facilita para mim nessa questão do network. Inclusive, o programa que é de quinta-feira está sendo gravado na sexta, né? Porque o Bruno precisou participar de uma feira, né? A convite do cliente, acompanhou esse cliente e lá foi o momento de fazer network também. Muito, muito. Inclusive, dando exemplo do que aconteceu nessa feira, uma determinada situação ali, eu estava conversando com gente da Itália. Cara, é uma fábrica, assim, e tendo troca ali, olha só, você tendo acesso a outras culturas, um outro jeito, então faz muito sentido. Então, recomendo, você é empresário, você é empreendedor, cara, se tem uma feira do seu setor, fortaleça esse evento, esteja presente. Ah, mas eu não consigo montar um stand. Não estou nem falando de você participar como tendo um stand, mas de ir para você ver o que está acontecendo, quais são as tendências, o que o pessoal está falando, porque isso, além de você fazer networking, você está também no desenvolvimento contínuo, tanto seu quanto do seu negócio. Então, ir em feiras, em treinamentos, é um negócio que eu gosto muito, porque você sempre vem com uma visão nova sobre determinada coisa. Então, foi muito legal essa feira. Aline, mas para a gente, ainda dando sequência, tem uma coisa que a gente poderia entrar aqui para falar, que é não só da gestão do tempo, mas do equilíbrio vida-trabalho. Por que eu quero entrar nesse assunto? Muito empresário, a esposa ou o esposo reclamar, ele trabalha demais. Ah, ele não tem tempo para mim. Ah, a gente não faz mais nada, é só trabalho. Então, isso acaba que desgasta outras áreas da vida. Talvez você desenvolve muita coisa, mas desgasta. Inclusive, a gente já falou em outros programas, a gente já falou sobre isso, inclusive sobre nós aqui. O que você acha que o empresário que está nessa situação, o que é saudável para ele ou o que não é saudável? O que você acha que ele pode melhorar? Então, na questão voltando na agenda dele, a agenda dele precisa ter blocos destinados para a família, lazer.
Porque quando você não tem... Primeiro, não tem uma agenda. Então, você vai fazendo um monte de coisa e muitas vezes pega finais de semana e fica pensando em trabalho, em pesquisando coisa de trabalho. Talvez você não está na empresa, mas a sua cabeça está na empresa. Então, assim, ter blocos na sua agenda que é destinado para a família. Porque daí você, de fato, tem um tempo de qualidade. E aí, esse tempo, você vai se desligar de qualquer coisa que seja relacionada ao trabalho. Você vai se dedicar ao seu esposo, ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais. Você, de fato, nesse momento, tem que estar ali 100%. Como você mencionou, muitas vezes não tem isso, desgasta, né? Às vezes a relação, o casamento, fica muito distante dos filhos, os filhos sentem. Né? Sim. Então, assim, quando você não tem um equilíbrio e você desgasta uma área da sua vida ali, vou dar o exemplo ali da família, se der algum problema na sua empresa, a base que seria a sua família você não tem. Então você não teria força para resolver o problema. Você precisa ter o seu tempo de qualidade bem para aquilo que é a base. O Joel J fala, qual que é a sequência? Família, trabalho, e aí vem saúde, e aí depois vem o restante. Então, primeiro é a família. Você precisa, assim, ter um bloco destinado para sua família. Não precisa ser 3 dias a semana, eu vou me dedicar para a família. Não. Se você falar, não, o sábado eu vou dedicar o dia todo para a família. Aquele dia é. Ah, não, eu vou dedicar o sábado da tarde e o domingo. Aí você vai destinar e você vai ter esse combinado. Sua família vai saber que aquele é o fato, as atividades. E é legal até falar que a gente tem um combinado entre nós, hein? E em determinados momentos, quando a gente tem algumas entregas, a gente faz um combinado. A gente vai abrir mão disso, disso e disso, mas pra gente atingir isso, isso e isso. Temos um acordo? Temos um acordo. Então, isso pra mim funciona muito. Inclusive, se a gente citar, o Joel foi um cara que fez isso. Sim. Ele chegou pra lá e falou, ó, vou passar por esse processo. 6 meses. 6 meses. A gente não vai conseguir fazer nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, mas a gente vai atingir isso. Ele abriu mão e negociou. Ou seja, a outra parte tinha consciência de que é um período e isso vai ser bom pra gente. Então, por que a gente está falando disso? Porque o empresário, ele não precisa ter medo de deixar a família insatisfeita, né, para crescer o negócio, ou deixar de trabalhar no negócio para satisfazer a necessidade da família. Eu acho que entra numa negociação. Ou seja, o que é viável que eu possa fazer para gerar no meu negócio, na onde eu vou me dedicar, e como é que a minha família, como é que eu posso fazer com eles. Então, é um acordo. Por exemplo, tem muita gente que fala, cara, isso, exemplos reais. Eu não, por causa da minha atividade, à noite e tal, eu deixei de viver com os meus filhos. Eu me dediquei durante um bom tempo para isso. Eu não vi meus filhos crescerem. Eu vou falar, a única coisa que eu me arrependo é disso. Então, ou seja, que tipo de negociação que você pode fazer para que você veja ainda a fase dos seus filhos ou da sua filha, que seja, e que você consiga entregar aquilo que você quer. Porque se você for pensar, a vida é finita, né? Todo mundo recebe ali, ó. Você nasce, mas você não sabe quando você vai. Então, ou seja, cara, existe uma cobrança, não, eu preciso atingir isso, porque depois disso eu não vou ter idade para mais isso, eu preciso ser pai aqui, eu preciso... Então tem a pessoa vai construindo ali calendários de entrega, né? E aí em algum momento ela fala, eu estou atrasado. Aí ela começa a embananar as outras áreas. Começa a negligenciar outras áreas. E aí a pessoa se perde. Quantas pessoas brilhantes tiraram suas próprias vidas por causa de uma depressão, algumas outras coisas. Então, ou seja, a depressão é o ato de se deprimir, né? E muitas dessas pessoas era exatamente por estar sufocados. E, cara, não estou conseguindo gerar isso, eu estou com dificuldade nisso, essa área minha não tá legal. Então, assim, a saúde mental é um hábito que
deve ser desenvolvido. Quando a gente está falando de família, você estar bem também para os seus próximos, né? Mas você também não tirar o pé da empresa, porque se a gente for pensar, quem tem uma empresa, legal quem tem duas, legal quem tem, imagina quem tem 40 empresas. Então tem toda uma sistemática para que aquilo aconteça sem a necessidade de você existir. Então imagina que como é que eu posso desenvolver o meu negócio para que a dependência do meu negócio, da minha pessoa, diminua também. E aí, consequentemente, eu vou ter mais tempo para fazer aquilo que de fato eu quero. Perfeito. Essa questão da negociação, de fato, quando for necessário entre os membros da família, é essencial porque daí fica claro, né? Você vai dedicar tanto tempo somente para o trabalho, mas a gente vai depois ter um tempo de qualidade junto. Isso é perfeito, esse exemplo que você trouxe. Trazendo a questão da saúde mental, né? Vou falar também outro hábito que eu acho que é extremamente importante para o resultado do empresário, mas não somente do empresário, de qualquer ser humano, é de fato a saúde. E aí envolve a parte física, a mental, envolve o todo. Você ter hábitos saudáveis, até mesmo de alimentação, tudo isso contribui para os seus resultados em todas as outras áreas também, em todos os outros hábitos. Se você tem a disciplina de ter o hábito de fazer um exercício físico, de ter o hábito de se alimentar bem, ter uma boa qualidade de sono, precisa também disso. Quando a gente fala de saúde, pensar no sono, pensar na atividade física, pensar na alimentação. Tudo isso já contribui para a saúde mental também. Então, criar hábitos nesses âmbitos é extremamente importante e vai facilitar que você tenha outros hábitos também. Você, de fato, tenha hábitos que vão gerar resultados, aqueles resultados que são bons, que fazem sentido para você. Então, criar hábitos nessas áreas também é extremamente importante. E até reforço uma coisa. Todo mundo quer chegar aos 70 anos, 80 anos com saúde. Então, ou seja, o corpo que você quer ter aos 70, você começa construindo agora. Exatamente. E até posso citar um exemplo de um hábito que a gente adquiriu aqui, recente, não é antigo. A gente reduziu o consumo de glúten. Uhum. E, consequentemente, gente, glúten não faz mal, tá? Ele em excesso, a gente, dentro do que a gente entendeu, não é legal. Então, a gente, durante o período, cortou 100% e depois diminuiu o consumo. Eu senti uma diferença muito grande. Perca de peso, algumas coisas, saúde do meu intestino. Então, assim, faz muito sentido. Foi um hábito que eu gostei e hoje a gente segue nele. Hoje é muito natural, sem glúten. E não é também aquela coisa radical. Como no início. No início a gente cortou glúten, a gente cortou carne, a gente cortou carne vermelha, né? A gente cortou muitas coisas nos primeiros meses. E aí a gente viu, não faz sentido, né? Tá sendo muito radical. Então hoje nós temos a flexibilidade, nós temos o hábito, não temos a dependência, sim, como antes tinha, né? E não é algo que faz falta, dizer assim. Mas se tiver em algum lugar, tem ali aquilo que tem para comer, é aquilo que a gente vai comer. No começo a gente estava bem restritivo, então muito a gente radical. Ia muitas vezes em lugares, imagina, você vai em festas e aí você não come um salgado, você não come nada por bolo. Conta. Exatamente. Então, para nós não fez sentido cortar 100%. Se nós vamos em algum lugar e não é porque eu não estou comendo tanto que eu vou deixar de comer ali. Mas, de fato, trouxe assim, um resultado muito diferente para a nossa saúde. Muito legal, né? Foi muito legal. Então, isso aí é uma coisa que também é importante. Vocês olharem a alimentação, vocês olharem a atividade física, sendo sincero, nós iniciamos, fomos ali 1 ano, mas a gente parou também. Então, assim, como eu falei, eu não sou a pessoa mais fã. Mas não quer dizer que eu deixo de fazer qualquer coisa. A gente se exercita no dia a dia aqui. Não que eu vou até a academia fazer alguma coisa. Sim. Mas pegando esse ponto da carne, foi um dos que mais doeu pra mim. Porque quando a gente cortou a carne vermelha, a gente foi num churrasco. Gente, como é que você vai num churrasco e não come carne? Muito bom você ter falado. E aí, pessoal, quando a gente fala em desenvolver hábito, a força de vontade não é a única coisa que vai
fazer de fato você ter um novo hábito. Você precisa estar em ambientes e em contextos que estejam alinhados com esse novo hábito. Como o Bruno mencionou, cortou a carne, fui num churrasco, eu não estou num ambiente propício para me ajudar a desenvolver aquele hábito. Eu vou querer comer carne. Eu vou querer comer carne. Então, assim, todo hábito que você for desenvolver, olhe para o ambiente. O exemplo do refrigerante. Eu quero cortar refrigerante? Tira o refrigerante da sua casa. Não vá em lugares, talvez, que tenha ali acesso livre a refrigerante. Se você está num ambiente que não te ajuda, somente a sua força de vontade não vai dar certo. Então, também é uma coisa que é muito importante. Às vezes a pessoa se cobra muito. Eu não tenho a disciplina. Você precisa de disciplina até determinado ponto. Você precisa, na verdade, de estratégias que te ajude a, de fato, chegar naquele resultado que você deseja. E é aí que as pessoas se enganam, é aí que elas acabam falhando. E aí, o que acontece? Eu não consigo. Aí desiste de todo o restante, né? De desenvolver qualquer tipo de hábito. E isso aconteceu comigo também. A gente está falando de alimentação porque é um hábito. Mas quando em 2014 eu decidi que eu não iria tomar mais refrigerante. No começo, foi fácil? Não. Mas hoje, para mim, negar uma Coca-Cola, uma Fanta, qualquer outro refrigerante, é muito natural, muito tranquilo. Eu não sinto falta. Só que a gente está falando são 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, assim, não sinto falta nenhuma. Nenhuma. Hoje é muito natural. Eu vou numa festa, o pessoal tá tomando refri. O Bruno toma água. Cara, no churrasco. O Bruno toma água. No churrasco, o Bruno o pessoal não bebe, fica pé comigo. né? O Bruno não bebe nada alcoólico, né? E isso é uma coisa muito legal também. Um hábito que é muito interessante para pessoas assim que querem de fato ter outros. Porque a própria bebida alcoólica, ela se transforma muito em açúcar, então aí te gera outras coisas. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, vai dar um programa inteiro. Exato. Mas o hábito do álcool é tudo aquilo que gera alteração, principalmente na coordenação motora, na sua capacidade racional. Eu prefiro não ir. Então, ou seja, não uso droga, né? Então, não bebo, não fumo, não vou falar outras coisas. Então, eu sou... Não que eu seja perfeito, mas essas duas coisas, refrigerante e bebida alcoólica, para mim não faz falta nenhuma. E respeito quem bebe, até porque a gente vai... Inclusive, eu não sou 100%. Eu, às vezes, tomo vinho. Eu, às vezes... Hoje, nem tanto, mas quando eu conheci o Bruno, tomava... Aquelas ice, né? Ice, Aquelas Smirnoff. Exatamente. Hoje não tomo. Então, não tomo tanto. É a convivência. Tentando. E também não é algo que me dói. Ter deixado de tomar, não tomar. Mas se eu tô num lugar que vai num churrasco, vou levar um chopp de vinho. Legal, eu tomo. É algo também que flexibilizo. E teve um período da nossa vida também. Tem bastante tempo. Que a gente cortou carne vermelha, assim, ficamos muito tempo. Muito tempo. Nessa época, acho que eu emagreci uns 5 quilos e tal. A gente comia de vez em quando carne branca, que era frango, né? Ou peixe. Mas, assim, era muito ovo. Ovo e legumes, verduras. Eu vou te falar, foi um período bem, bem, bem legal também. Hoje a gente diversificou mais. A gente come carne vermelha, mas não com tanta frequência. Então, tipo, deixa para um churrasco, deixa para alguma outra coisa. A gente optou pela carne branca e a gente tem sentido uma diferença. O que hoje está fazendo falta, e até mesmo não só no aspecto, mas nas capacidades, é a atividade física. Sim. Então, isso aí eu tenho sentido que, cara, tá começando a incomodar, tá começando a doer. Entendeu? Bom, mas é isso. Aqui são, então, alguns hábitos que são extremamente importantes, não somente para o empresário, para qualquer pessoa, na verdade, né? Sim. Se a gente for elencar, a gente está falando de você planejar a sua agenda. Segue aí. A gente falou planejar a agenda, a gente falou sobre network, nós falamos aprendizado contínuo, tá? Falamos da gestão de tempo e equilíbrio. Equilíbrio, alimentação, atividade física.
A gente não tá falando para vocês virarem Ironmans, até porque a gente não é. Então, como é que eu vou te ensinar a fazer uma coisa que eu não sou? Mas pequenos pontos que vocês podem transformar na sua vida que vai te gerar um resultado legal. Né? Esse é quando a gente fala de, pegando mais um gancho aqui, o desenvolvimento contínuo, o ato de você fazer a gestão do tempo é um desenvolvimento. Você começa a ver, cara, a quantidade de coisa inútil que a gente faz, porque ninguém é 100% produtivo. Nem funcionário, nem dono, nem ninguém. É impossível. Tem gente que fala assim, cara, a melhor pessoa que possa existir, ela tem um aproveitamento de 70% do tempo dela, que é altíssimo. Então, às vezes tem gente que fala que é muito produtivo, mas você vai ver, tem um aproveitamento de 40% do tempo dela. E até você dar uma coisa, foi uma coisa que você me ensinou. Eu não era uma pessoa que planejava muito bem quando eu ia fazer uma coisa. Eu apenas fazia. Então, quantas vezes... Vou dar um exemplo bobo aqui. Você tem que fazer 3 ou 4 coisas, de você ter uma rota lógica para que aquilo seja feito com o menor uso de recursos possíveis e o menor tempo possível. Eu saía fazendo. Aí eu falava, nossa, agora tem que passar em tal lugar. Quando a Aline pegava isso, ela falava... Não tem nexo nenhum que você está fazendo. Que viagem é essa, cara? O que você está fazendo? Não dá. Então, foi uma coisa que eu desenvolvi muito também. Eu era fazedor, né? Então, eu era eficaz, eu não era eficiente. Então, hoje eu falei, agora eu quero ser eficiente. Eu quero continuar fazendo, mas da maneira onde eu utilize o menor recurso possível, menor desgaste possível. Sim. É isso. Bom, aí, pessoal, chegamos ao fim, né? Mais um programinha aqui para vocês. Dessa vez a gente teve uma mudancinha aqui nessa semana. Algumas coisas aconteceram, mas a gente não vai deixar de entregar aqui para vocês. Então é isso. Isso aí. Ótima semana. Já vou convidar vocês que eu não falei no começo do vídeo. Cara, se inscreve. Se você chegou até o final, o que custa? Larga o dedinho lá no se inscrever. Inscreve, dê like, se gostou. O joinha também é bastante importante para a gente saber que vocês estão gostando. E se vocês quiserem, deixa comentário também aqui. E a gente tem os nossos contatos aqui embaixo. E a gente vai deixar os livros que a gente citou aqui para vocês. Beleza? É isso aí. Então é isso, gente. Tchau, Beijo, tchau. ótima semana. Até. Tchau, tchau.